Deus, Deus Santo, se manifesta, meu Pai, para teu filho a cada dia, meu Pai. Ativa o teu espírito nele, meu Pai, em nome de Jesus, e faz o teu querer, meu Pai. E apresenta a vida dele em tuas mãos, meu Pai, teu projeto, meu Pai, teu canal, meu Pai, na terra, meu Pai. Usa como o Senhor quer usar, meu Pai. Não deixa teu filho, meu Pai, ele ter a salvação, meu Pai. Que ele venha te buscar, meu Pai, em primeiro lugar, buscar o teu reino, meu Pai. E amar o teu próximo como a si mesmo, no nome de Jesus, e o Senhor acima de todas as coisas. Usa ele nessa noite, meu Pai, para cada vida que se encontra aqui, e para todos de volta, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta noite feliz, nesse santo lugar, amém. Quero vos cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, juntamente comigo nesta noite, em Lucas 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aleluia. Nós iremos ler uma passagem da palavra de Deus, onde Jesus conta uma história. Aleluia. Muitas pessoas chamam parábola, mas até na Bíblia aqui tem escrito parábola, mas na verdade não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque parábola é uma comparação. E comparação não cita nomes, cita apenas a história, apenas fala dos personagens, mas não fala o nome das pessoas. E o que nós vamos ler aqui, Lucas, Jesus conta a história de um homem chamado Lázaro, certo? Aleluia. Glória a Deus. Lucas 16 e 19. Amém? Nós iremos estudar um pouco hoje sobre a realidade do lugar aonde o ser humano vai morar depois que partir deste mundo. Certo? Diz assim a história. Fique atento. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente em males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podeis, nem tampouco aos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no.
E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Amém? Amém. Queridos irmãos, o que os irmãos ouviram aqui nesta noite não é apenas uma historinha de carucha ou uma comparação que Jesus fez. Aqui Jesus contou uma história, Magá, é um fato, um caso verídico. Então Jesus aqui, ele cita o nome de Lázaro. Aqui Jesus citou o nome de Moisés, citou o nome de Abraão. Então não é uma parábola. Uma parábola ele não cita nome. Jesus não citava nome quando ele falava uma parábola. Falava que existia pessoas, né? Mas não dizia nome, não citava nome. Então aqui não é uma parábola, foi um fato real que aconteceu. O que Jesus quis nos ensinar aqui, queridos? Que todas as pessoas um dia partirão desta vida para outra vida, melhor ou pior. Porque Deus, Ele não quer que nenhum de nós, os seus filhos, novas criaturas em Cristo Jesus, convertido a Jesus Cristo, sofra depois que partir deste mundo. Porque aqui já é um sofrimento. E depois que nós passarmos para a eternidade, ainda sofrer, não tem graça. Então Jesus falou que ia para o céu preparar um lugar para os seus escolhidos, para aqueles que crê nele, porque ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e levarei vós para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. E esse momento vai acontecer a qualquer momento, este fato. Porque a Bíblia nos diz que nos últimos dias, Jesus falou que o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade se multiplicaria. E é o que nós estamos vendo hoje a cada dia. O amor das pessoas está esfriando. O amor de esposo para esposa, de esposa para esposo, de pai e filhos contra pai, entre as pessoas, amigas, parentes. A iniquidade está tão grande que o amor está esfriando. Então é uma prova de que Jesus, a vinda de Jesus está mais próxima. Aleluia. E Jesus disse também que quando estivesse próximo à sua vinda, haveria guerra, rumores de guerra, terremoto, existiriam muitas coisas terríveis, pestes, e é o que nós estamos vendo a cada dia que está acontecendo. Tudo isso está acontecendo hoje no dia a dia. Então isso são sinais de que Jesus brevemente virá. Mas só que Jesus diz o seguinte: não se preocupem com tudo isso, porque é só o começo. Coisas piores vão acontecer. Só que antes que as coisas piores vão acontecer, a igreja não vai mais estar aqui na terra. Ou seja, os crentes que estão aguardando a vinda de Jesus não vão estar aqui. Por quê? Porque antes de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós somos a noiva de Jesus. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então Jesus ele vai nos levar, vai nos poupar do sofrimento, da ira de Deus, que vai vir sobre a humanidade, porque desprezou a ele e a sua palavra, desprezaram a Jesus. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos e para nós, pregar a sua palavra. Por quê? Avisar as pessoas que Jesus brevemente está retornando e que todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados, precisa voltar-se para o seu Criador, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de salvação. E nós aceitamos. E hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Ele quer também usar a cada um de nós para levar essas boas novas para aqueles que não conhecem. Então, se nós quisermos apressar a vinda de Jesus, vamos levar essa palavra. Prega essa palavra para o amigo, para o vizinho, para o parente. Então, se você fizer isso, se eu fizer isso, eu estou apressando a vinda de Jesus para vir nos buscar.
Então, queridos, aí que acontece? Jesus contou uma história que existia dois homens naquela época. Um era rico e o outro era pobre. Mas isso não quer dizer que os ricos também não vão para o céu. Sim, vão para o céu. Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que colocar Deus acima de todas as coisas, Deus aceita. Assim como existem ricos que são avarentos, existem pobres também que são soberbos, que são arrogantes, são ignorantes, que desprezam a Deus, certo? Isso não importa. A Bíblia diz que o importante é você se arrepender do seu pecado, seja qual for a situação que você estiver, seja rico, seja pobre, seja classe alta, classe baixa, ou média, ou baixa, seja humilde ou não, certo? Seja pessoas dependentes de raça, de cores, de sexo, naturalidade. O importante é se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E foi o que aconteceu com este homem, que a Bíblia não fala o nome dele, só diz que ele era um rico, era um homem avarento. Ele não tinha amor para com Deus e nem tinha amor para com o seu próximo. Lázaro, todos os dias, estava na porta da sua casa, era um homem necessitado, carente, e vivia de pedir às pessoas, de esmolar. E todos os dias estava na porta desse homem. Esse homem passava por ele, não tinha coragem de dar nenhuma moeda para o seu próximo. Não tinha coragem nem de oferecer uma comida. A Bíblia diz que ele comia das migalhas, ou seja, dos restos das comidas, que ele jogava fora, porque não queria mais. Comia junto com os cachorros, com os cães. E a Bíblia diz que ele era cheio de chagas, era ferido, que vinham os cães e lambiam a chaga de Lázaro. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que os dois morreram. Lázaro, ele foi levado pelos anjos de Deus até o seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Aleluia! E o outro morreu também, infelizmente, ele foi para o Hades. O que é Hades? Hades é a palavra em grego, que quer dizer inferno. E também tem a palavra Sheol, que é em hebraico, no Antigo Testamento, que é o lugar daqueles que morrem depois que estão vivos. Ou seja, é o lugar dos mortos. É o lugar em que as pessoas ficam ali aguardando o momento do julgamento de Deus. Estão ali aguardando o momento que vão ressuscitar para prestar conta diante de Deus. Aí você pergunta, ressuscitar? Como assim? A Bíblia diz que haverá duas ressurreições. E a primeira ressurreição, a primícia foi Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Depois dele, a primeira ressurreição será o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram até hoje, ou até a vida de Jesus, eles vão ressuscitar para o arrebatamento. Como assim? Eles vão receber novos corpos, assim como Cristo recebeu um corpo glorioso, nós também receberemos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais perecer, não vai mais morrer, é um corpo eterno. Então, só que as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar, e a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos neste momento vão também ser transformados. A nossa matéria vai ser transformada em um novo corpo, e nós seremos levados até nos ares para nos encontrar com o Senhor Jesus, é o arrebatamento. E neste momento, neste ínter, a igreja vai para o céu, reinar com Cristo por 7 anos, né? Ou seja, é a boda do cordeiro, é a lua de mel do casamento da noiva com o cordeiro, da noiva com Cristo. E nesse momento de 7 anos, a Bíblia diz que vai acontecer uma grande tribulação aqui na terra. A tribulação será dividida em duas partes. 3 anos e meio, ela será de uma falsa paz, ou seja, a Bíblia diz que vai desaparecer os fiéis. Por exemplo, o pai vai procurar os filhos e não vai encontrar. O pai vai procurar a esposa e não vai encontrar. Vai acontecer que a mãe vai procurar o esposo e não vai encontrar. Às vezes os filhos vão procurar os pais e não vão encontrar. Os pais vão procurar os filhos e não vão encontrar. Mas por quê? Porque foram arrebatados, foram levados para o céu. E será uma preocupação, será um desespero tão grande na terra, que a Bíblia diz que avião
que tinha piloto evangélico, cristão, que servia a Deus, vai cair. Vai cair. Por quê? Porque eles foram arrebatados. Então, os aviões, os trens, os navios, os ônibus, táxis, mototaxistas que for evangélico, vão ser arrebatados. A pessoa que for sendo conduzida por um deles, vão cair, vão morrer, vai acontecer um desespero. Eu quero dizer para os irmãos que nos Estados Unidos é um país evangélico. Sabe o que eles fizeram já? Eles botam um piloto evangélico e outro não, já prevenindo isso. Eles já fazem isso, se preparando, porque eles sabem que a qualquer momento pode acontecer um arrebatamento. Mas isso não impede de que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, queridos, nesse período, o anticristo vai aparecer para enganar as pessoas e vai querer promover uma paz, dizer que ele veio para trazer paz, trazer tranquilidade, para acalmar as guerras entre as nações, para trazer uma união entre todas as pessoas que ficaram para o arrebatamento. Então, durante 3 anos e meio, ele vai fazer um pacto, um acordo com todas as nações. E nesse período, será uma só moeda, será um só governo, será todo mundo em união. E Israel, que é o povo de Deus, que não aceitou Jesus como Salvador, que vai passar pela grande tribulação, vai achar que esse anticristo é o Cristo que ele esperava, porque vai promover paz para todo mundo. Então Israel vai fazer um pacto com o anticristo e vai aceitar a aliança que o anticristo vai propor para Israel, que é o povo de Deus. Só que quando cumprir 3 anos e meio, que faltam mais 3 anos e meio para completar os 7 anos, o anticristo vai levantar uma imagem da besta para todo mundo adorar. Inclusive, eles vão querer colocar a besta, a imagem da besta, no próprio templo de Deus em Israel, no templo de Salomão. Então, Israel não vai aceitar, porque Israel ele não adora a imagem de escultura. Israel só adora a Deus. Como prova disso, eles não aceitaram Jesus, porque Jesus disse que ele era Deus, Jesus disse que ele era filho de Deus, então eles não aceitaram, por isso que eles recusaram aceitar Jesus. Muitos já aceitaram, mas outros não, continuam recusando. Então, quando eles veem que eles foram enganados pelo anticristo, eles vão querer quebrar o pacto, quebrar a aliança. E o que vai acontecer? Então vai começar a acontecer a grande tribulação, certo? A grande tribulação. E nesse ínterim, Deus vai começar a mandar as pragas. Vai poder mandar as pragas para castigar as pessoas que negaram a Deus. Vai começar a mandar as pragas, onde fala em Apocalipse sobre as pragas, os gafanhotos, certo? Então depois nós iremos estudar mais com mais detalhe sobre essa parte. Mas o povo vai, em vez de se arrepender, vai querer ficar mais revoltado ainda contra Deus. Parei. Em vez do povo se arrepender dos pecados, vai se revoltar mais ainda contra Deus. Então o que acontece? Então vai se cumprir a grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, a igreja, depois que cumprir a grande tribulação, a igreja vai vir com Jesus. Com Jesus, para reinar por 1000 anos aqui na terra. Jesus vai voltar ainda para reinar 1000 anos aqui na terra. E a igreja vai vir com ele. A igreja vai vir como noiva. A igreja vai vir para reinar com Jesus durante 1000 anos aqui na terra. Nesse período que Jesus vai reinar aqui na terra, ele vai vir para salvar Israel. Porque todas as nações, o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás vai querer guerrear contra Israel. E Israel vai começar a sentir necessidade de reconhecer que pecou contra Deus, que pecou contra Jesus, e vai começar a clamar, chamar o Messias prometido. Então, quando completar 7 anos, aí Jesus vem para salvar Israel. A Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai colocar seus pés vindo no Monte das Oliveiras,
e o Monte das Oliveiras vai se abrir de um lado para o outro. A Bíblia diz que vai se abrir, vai se tornar um grande vale. E neste vale é que vai acontecer a grande guerra do Armagedon, ou seja, a guerra do Gog e Magog. Aí nesse período, Jesus vai vencer, vai prender Satanás por 1 ano. Satanás vai ser preso por 1 ano. A morte, o anticristo, o falso profeta, será detido. E nesse período de 1000 anos, ninguém vai morrer, ninguém vai pecar, porque a morte está presa. Todos os inimigos estarão presos durante 1000 anos. E quando completar 1000 anos, que Cristo estiver reinado aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus permitirá que o Satanás seja solto novamente. E quando ele for solto, é tipo aquele cão quando está preso de casa, você solta e sai desesperado. Vai acontecer com ele também. Ele vai ficar tão desesperado, irado, vai querer guerrear contra Jesus. E vai influenciar as nações para se revoltar, para guerrear contra o Cristo. Porque Cristo está reinando aqui na terra. Então vai acontecer a grande batalha, onde o anticristo, Satanás, falso profeta, a besta, eles serão lançados no fogo eterno, mas Satanás será condenado. E a Bíblia nos diz, querido, que vai acontecer o grande juízo final, o grande trono branco. Essa é a segunda ressurreição, certo? A primeira ressurreição foi o arrebatamento. E a segunda ressurreição será quando todos, viu? No arrebatamento só ressuscitou os cristãos, os que esperavam a vinda de Jesus. Nessa segunda ressurreição, vai ressuscitar todos aqueles que morreram sem aceitar a Cristo como Salvador. Desde o início da criação até o período da grande tribulação, aqueles que morreram na grande tribulação. A Bíblia diz que o inferno vai ter que devolver aqueles que estão lá. O lado, aliás, aquele que morreram queimado, aquele que morreram afogado, vão ter que devolver. Aí a Bíblia diz que todos eles vão ressuscitar e receber um corpo também espiritual, certo? É um corpo que não vai mais morrer, é um corpo espiritual, não um corpo físico. É um corpo que ele vai ser condenado porque rejeitou a palavra de Deus, vai ser condenado porque não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então vai acontecer o grande juízo final, o grande trono branco. E a Bíblia diz que nesse período, o inferno, o falso profeta, o anticristo, a besta e o inimigo e aqueles anjos que estão presos até hoje também vão ser lançados no lago de fogo. Então, o inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. O inferno é apenas um local transitório, ou seja, é um local em que as pessoas que morrem hoje ficam ali aguardando o momento do julgamento, o momento do juízo final. E o lago de fogo será depois que acontecer o juízo final, o grande trono branco, o grande dia em que todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nesse período a Bíblia diz que aqueles que não confessaram, aqueles que não dobraram o seu joelho, vão fazer isso. Até o próprio inimigo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é amor e vida, né? Misericórdia. E justiça também. Deus é amor e vida, justiça e misericórdia. E para quem não acredita, que não pensa em Deus, é o quê? Por isso que Jesus mandou nos pregar para as pessoas. Eu acho que não tem amor à vida, né? É, porque Jesus mandou nos Porque pregar. Deus é amor e vida. E quem não acredita e não pensa nas obras de Deus, não tem amor à vida. É, porque ninguém desculpava, a Bíblia diz. Deus ele provou o modelo para com todos. Como? A Bíblia diz que Deus manda o sol para o justo e para o injusto. Manda a chuva para os maus e para os bons. Então é a prova do amor de Deus para com todos. Só não reconhece quem não quer. Por isso que nós temos que pregar para as pessoas, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus fala, em Ezequiel, que se eu ver a pessoa errada e não pregar para ela,
e ela morrer no pecado, Deus vai cobrar de mim, porque eu não fiz aquilo. Por isso que Jesus disse, ide e pregai para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então a escolha da pessoa. O meu direito é pregar, falar de Jesus para ele. Agora, se ele não aceitar, aí ele não é mais comigo. Jesus disse que se eu chegar na casa e as pessoas desprezar, ou chegar na cidade, eu tenho que fazer o quê? Jesus disse, ó, sacode a terra dos teus pés e vai embora. Porque a situação daquela pessoa será pior do que Sodoma e Gomorra, porque desprezou a palavra de Deus. Certo? Então, não vai ter ninguém inocente diante de Deus. Porque hoje a palavra de Deus é pregada de várias maneiras, tem várias igrejas, né? Vários ministérios, justamente por isso que Deus está levantando. Porque no dia ele vai ter desculpa, Senhor, ninguém nunca pregou para mim. Senhor, eu nunca ouvi tua palavra, você nunca ouviu? E a minha criação? O sol, a lua, as estrelas, o ar que tu respira, quem foi que te deu? Então, foi alguém, né? E alguém que é o Criador de todas as coisas. Amém? Nada é além, né? Sempre tem uma coisa que criou outra, né? Aqui não é criança. Uma criança nascer, você tem que criar, né? E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos das pessoas para não crer na luz do Evangelho. Porque o inimigo ele já está condenado. Não tem mais jeito para ele, não tem como mais se arrepender. E ele queria que o homem fosse assim também. Por isso que ele tentou Eva, ela comer do fruto. E Deus tirou logo a árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida, aí não teria mais salvação. Então Deus colocou logo dois seres angelicais para guardar a árvore da vida, para que o homem não pecasse, comesse e fosse condenado. Porque Deus criou o homem, mas não criou a mulher. Ele criou o homem à sua imagem, depois ele criou a mulher para ser a companheira dele, uma disjuntura. Só que para Deus, diante de Deus, não existe homem e mulher, existe espírito. Todos nós somos espírito diante de Deus. Fisicamente, mulher e homem, a separação é só aqui, na matéria. Mas diante de Deus, todo mundo é espírito. Certo? Porque, se eu não me engano, a mulher ela foi criada pela costela do homem. Isso. Da costela. Não. Isso. Deus fez a mulher para ser companheira dele, a disjuntora. Porque Deus viu que não estava só. E Deus disse, não é bom que um esteja só. Vamos fazer uma pessoa, uma companhia para ele. Então Deus, o plano de Deus é sempre haver concordância de duas pessoas. E é uma só. Os dois se tornarem uma só pessoa. Né? Entendi. Glória a Deus. Então, amados, continuando. Aí nesse período, os inimigos serão presos. A Bíblia diz que aqueles que não aceitaram Jesus serão condenados. E a Bíblia diz que nesse período vai acontecer um processo que a Bíblia diz que os céus e a terra se tornarão uma só coisa. Ou seja, os céus e a terra se passaram e tudo se fará novo. Então nós iremos reinar para sempre com Cristo. Tem pessoas que ensinam por aí que o homem, o ser humano, vai morar aqui na terra. Não vai, porque a Bíblia diz que tudo será queimado. Lá em Malaquias 3, fala que não ficará nem raiz nem ramos. E também, para que nós possamos se chegar a Deus, tem que ser através de Jesus. E se não for através de Jesus, o homem não chegará a Deus. Se não for através de Jesus, o homem não irá para os céus. Então, a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador. Não existe outro meio do homem ir ao céu. Não existe outro meio do homem chegar a Deus. Porque Jesus diz que Ele e o Pai são só. Então, é através de Jesus que nós podemos se chegar a Deus. É através de Jesus que o homem recebe perdão dos seus pecados e vai morar no céu. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, essas são as palavras do Senhor para nós nessa noite. Então, não perca a esperança, continue aguardando a vinda do Senhor, que a qualquer momento Ele virá buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus
por esta oportunidade maravilhosa. Olha, nunca é demais mais conhecimento. Tem um ditado que diz, mesmo que viva um século, nunca deixe de aprender. Tá bom, irmão. Nunca é Pode ligar, demais mais conhecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ora, vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai, somos gratos por este momento maravilhoso. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizimos, Senhor.